Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, Jesus, Mestre querido e amado, pedimos nesse instante a proteção e o auxílio do alto para compreendermos os ensinamentos da noite de hoje. Que a nossa irmã, que irá fazer uso da palavra, possa ser intuída pelos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Sueli, que irá falar para a gente sobre sinais dos tempos e lei do progresso. Uma boa noite a todos. Nós já... Está muito alto, eu acho. Nós já tivemos contato com esse assunto em outras situações. Há mais de um ano eu trouxe esse assunto para cá e nós fizemos uma avaliação. Hoje eu trouxe associado à lei do progresso, porque a gente tem... As pessoas acham que sinais dos tempos são as catástrofes, são os acidentes, as coisas ruins que acontecem no mundo, né, no planeta, como se isso aí, como se o planeta fosse acabar, né, como se o mundo fosse acabar e já estivesse começando essa desgraça toda aí, né? Mas quando nós lemos a Gênesis, o último capítulo da Gênesis, nós vemos que não é isso, não se trata disso. Sinais dos tempos, os tempos que são chegados, é o tempo do progresso, é o tempo da sabedoria, não é da destruição. Então, quando nós vemos boas ações, quando nós vemos notícias de fraternidade, de solidariedade, isso nós podemos considerar sinais dos tempos. Catástrofes sempre tiveram. Sempre aconteceram catástrofes no planeta, né? Principalmente no início do planeta, quando ele estava sendo preparado para receber a raça humana, né? Para receber, ou melhor dizendo, a vida, muito antes dos humanos. Então isso aí não marca sinal de tempo chegado, de forma nenhuma. O que marca são as preocupações com o planeta, as nossas atividades solidárias, caridosas no mundo, a nossa preocupação a cada um, né, em não poluir, a preocupação com o que nós vamos deixar para a geração que vem depois de nós. Isso aí vai marcando progresso. Tanto que a gente aprende, a gente vê que as crianças, né, as crianças que estão aí no jardim de infância, primeiro, segundo ano, são crianças preocupadas com isso, chamam a atenção dos pais com determinadas coisas, com jogar coisas no chão, né, são crianças que se preocupam muito mais com o planeta do que essa geração nossa que está aí. Né? Que basta a gente terminar um lanchinho, alguma coisa, tira pela janela do carro, papel, copo, lata, né? E a gente vê muito isso acontecer. Eu me lembro que quando eu fui, isso não é todo mundo, evidentemente, né? Não são todos os lugares. Quando meu filho morou em Curitiba, eu fui lá visitá-lo. Aí nós estávamos andando ali numa região bem bacaninha, acho que de Santa Felicidade, por ali, a gente não vê um papel no chão, não vê uma sujeira, não vê nada, né? Aí tinha até um papel no chão, meu filho ainda falou, isso aqui é raríssimo quando acontece. E se tivesse alguém do lugar passando aqui e visse esse papel no chão, ia falar assim, algum carioca passou por aqui. Porque realmente aquele lá é tudo muito limpinho, eles têm uma preocupação muito grande com isso, o que é o ideal, né? Nós não precisamos ter varredores de rua, né? A prefeitura não precisava gastar dinheiro com um varredor de rua, a não ser para catar folha seca, para varrer a folha seca. Mas o que a gente vê quando eles estão varrendo é tanta sujeira jogada no chão pelas pessoas, né? De todo tipo, é uma coisa terrível. Uma coisa assim. Então, a gente vive sob as leis da natureza, e a lei do progresso é uma lei da natureza. Então, vamos acompanhar isso tudo que está aí
foi retirado da Gênesis, com exceção da última parte, que tem uma partezinha de O Livro dos Espíritos, que são as características de uma civilização ideal, e também uma parte que eu retirei de um dos livros do Sérgio Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, que se encaixa perfeitamente nesse tema que nós estamos tratando. Bem, vamos passar aqui. Nosso globo, bem como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Isso é uma lei divina, né? Não tem como a gente escapar disso aí. O progresso intelectual, a gente não precisa nem fazer tanto esforço, porque nós interagimos com as pessoas, né? A modernidade vai chegando, a tecnologia vai avançando, e somos assim integrados nisso aí, sem perceber, a gente progride intelectualmente. Agora, o progresso moral realmente depende de um esforço que a gente tenha que fazer, já que um não caminha paralelo ao outro. Precisamos do desenvolvimento intelectual para desenvolver o moral, porque nós temos que conhecer para a gente poder escolher. Então, isso é uma necessidade. Então, fisicamente, o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente, pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Não é? Aquela questão de sairmos do nosso natural. Eu tenho falado bastante isso aqui, porque isso é uma realidade na nossa vida, não é? Então, frequentemente a gente ouve alguma coisa assim, vocês ficam cobrando, meu natural é esse. Ninguém está aqui para permanecer com o natural. Né? Nós estamos aqui para progredir, para evoluir. É uma das razões da reencarnação. É o progresso, né? É o desenvolvimento da alma. Para isso que a gente vem. A gente aprende muito na espiritualidade, na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, mas a gente tem que botar em prática, a gente tem que saber mostrar para nós mesmos que nós já estamos mais adiantados. E para isso, nós temos que passar por provações para provar para nós mesmos, porque Deus conhece a nossa realidade, mas para mostrar para nós mesmos que já estamos melhores. Então, a gente está aí no mundo não para ficar com o nosso natural, né? Então, nós precisamos abrandar aqueles costumes radicais que a gente tem, a intransigência, as situações que pioram a nossa situação evolutiva no planeta. Então, há uma necessidade imensa da gente mudar aquele natural. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, né? Isso aí não resta dúvida. A gente está com progresso, a tecnologia está bem avançada, né? A gente nem imagina, né, o que é capaz de ser feito no meio das ciências, né, com o avanço tecnológico. Nós vimos aí na abertura da Copa um show, né, de tecnologia, que por sinal, vamos citar isso, que foi assim muito bacana, muito interessante, muito dentro do contexto, com coisas que nós temos que realmente observar e pensar. Eu falei Copa? Meu Deus, a da Copa foi horrorosa. Né? Nem se compara, né? Olimpíadas, reunindo os 5 continentes, trazendo culturas variadas, é um show de tudo. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade. O desenvolvimento intelectual colocado aí, né, dentro dessas necessidades da alma, nós vamos fazer imenso progresso na nossa encarnação. Isso tudo para nos assegurar um bem-estar moral. Se a gente não associar essas duas coisas, a gente vai ficar aí estagnado. E o pior, se não associarmos ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento moral, nós vamos sair dessa terra e não vamos voltar para ela. Talvez tenha alguém aqui querendo até aplaudir isso, mas
não podemos imaginar para onde seremos mandados. Porque essas almas renitentes, né, essas almas que teimam em não melhorar moralmente, não vão voltar para uma terra melhorada, nem para um planeta igual a esse, não. Vai para um planeta inferior, vai para um planeta primitivo, para auxiliar no desenvolvimento desse planeta, com seu desenvolvimento intelectual, já que a parte de moralidade nesses planetas ainda fica muito aquém, né, do ideal. Igualzinho que aconteceu com a Terra. Então, não é de se comemorar que a gente saia e não volte para cá, não. Porque o espírito, para retornar para uma terra melhorada, ele também tem que estar melhor, senão ele não vem, senão ele vai ser a laranja podre do saco. Bem, tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Isso quando se torna madura, né? Quando alcança a maturidade. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito e despoja-se das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados, né? Isso aqui nos faz lembrar a caverna de Platão, né, que está narrada lá na República. Aquela situação naquela caverna onde as pessoas que ali estavam acorrentadas de costas para a parede e tinha uma fogueira e que eles só conseguiam ver as sombras que essa luz do fogo, né, que essa luminosidade projetava nas paredes. Só isso que eles conseguiam ver. Até que um conseguiu se libertar e sair dessa caverna. Ao sair da caverna, encontrou um mundo diferente, encontrou coisas que nem imaginava que existiam, encontrou um horizonte de tudo ampliadíssimo. Aí o que ele fez? Voltou para dar essa notícia. Só que não foi ouvido. Disseram que ele era doido, que só o que existia era aquilo que eles viam. Então é a situação de pessoas que não querem melhorar, que não querem evoluir, que não acham que exista alguma coisa além. Aqui alguém assistiu o filme A Fuga das Galinhas? É essa temática. Uma das galinhas sabia que o limite não era o galinheiro e queria alçar voo, queria sair dali e conseguiu, mas ninguém acreditava nela. Então, quando a criatura amadurece, ela quer conhecer coisas novas, ela aumenta o seu poderio de pensamento, amplia seus horizontes e assim vai evoluindo. O Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova. Não inventou nada, não veio criar nada novo, apenas revela. É uma lente poderosa que revela o mundo que existe além da matéria. É como se é equivalente ao microscópio que revelou o mundo dos infinitamente pequenos, e o Espiritismo revela o que existe além dos limites do nosso conhecimento. Revela tudo que nos é capaz de saber, que nós somos capazes de aprender e de entender. Porque muitas coisas os espíritos nem discorreram, nem avançaram muito nos conhecimentos, porque não adianta. Muita coisa é como ensinar a um povo bem primitivo o mecanismo da energia, da luz, né, que liga um interruptorzinho, a luz acende. Eles vão achar que isso aí é uma coisa, né, fantástica, que é um milagre, que é, sei lá, deuses furiosos fazendo alguma coisa contra eles. Então, na verdade, o Espiritismo, ele dá a conhecer tudo que nós já somos capazes de compreender e de entender. Desvenda-lhe os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível.
Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Pois nós somos co-criadores. Deus nos fez simples e ignorantes e entregou a cada um de nós o poder de criar, de se desenvolver, né, através do livre-arbítrio, da liberdade de expressão. Evidentemente que isso, quando nos criou, era muito limitado, porque nós não conhecíamos quase nada, né? Ou melhor, nada. Fomos criados simples e ignorantes. À medida que fomos conhecendo, fomos tendo também a capacidade de fazer escolhas. Então, isso aí esse foi o grande presente do Criador para nós, né? A liberdade de escolher, a liberdade de pensar e de agir. Então, nós temos um papel importantíssimo em todo o contexto universal, porque somos aqueles a quem Deus confiou para fazermos também as modificações nos cenários dos mundos aí materiais. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O Espiritismo nos dá a conhecer isso. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojando dos prejuízos da ignorância e da superstição. Isso o Espiritismo veio fazer, porque as leis sempre existiram. O Espiritismo não inventou nenhuma lei, apenas fez uma filtragem das superstições, daqueles conhecimentos que nos foram trazidos desde sempre, desde que o homem está na Terra, né? Jesus teve seus prepostos, teve as almas iluminadas que vieram para esse plano aqui nos auxiliar, nos ajudar, mas tudo que tinha era muito mesclado de superstições, de crendices. Então o Espiritismo veio fazer essa filtragem e eliminar isso das verdades universais, mas não criou nenhuma, apenas revelou essas verdades. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojando então desses prejuízos, né, da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Então, isso nós somos, assim, agradecidos a Kardec, né, que trouxe essa codificação, codificou o Espiritismo e trouxe essa filosofia, essa ciência, essa religião, que nos faz tão bem, que nos elucida tão valiosamente as verdades do universo, né? Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Um dos princípios, né, um dos fundamentos do Espiritismo é a pluralidade das existências. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. A morte é apenas o fim de uma etapa, de um ciclo. O espírito retorna à dimensão espiritual, entra nesse período da erraticidade, que é um período de espera para outra encarnação, né? Um período entre uma encarnação e outra. Então a morte é simplesmente isso. É o fim de uma etapa, de um ciclo, em que o espírito pôde pôde participar, né, de tudo, né, fazer a sua expiação, a sua aprovação, melhorar, né, o contexto material onde se encontra e trabalhar, como a gente já falou, co-criador de Deus, né, da divindade. Então parte para o plano espiritual. Então a morte só existe para a matéria, né? A morte longe de destruição, e sim de transformação. Que a vida espiritual não se interrompe, então, por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição.
né? Nós não perdemos absolutamente nada. Por isso que é sempre bom aprender, sempre que tiver oportunidade, tudo. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma idade mais avançada, né, numa sala de aula de uma universidade, aí aqui fala, mas para que essa pessoa está fazendo isso? Já está quase morrendo, a idade já avançada, né, mas nenhum conhecimento se perde. Se ele não tiver tempo de aplicar esse conhecimento ainda nessa encarnação, levará no seu arquivo espiritual aqueles conhecimentos necessários à sua evolução, porque a gente tem que participar de tudo, a gente tem que aprender tudo, e vai então lhe ser muito útil, não só na erraticidade, quanto também nas próximas encarnações. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Nós só conseguiremos um progresso, nós só conseguiremos evoluir moralmente se nós abrirmos o nosso coração, a nossa atitude, os nossos sentimentos para a fraternidade. Sem isso, nós não vamos alcançar o nível evolutivo desejado. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Porque isso não muda, né? Deus, a alma, aqui nós temos praticamente os princípios básicos da doutrina, né? A existência de Deus, a existência e sobrevivência da alma, o futuro, que é a pluralidade das existências, o progresso individual e indefinido individual, porque nós só conseguimos progredir por nós mesmos. Ninguém consegue operar o progresso de ninguém. Ninguém consegue mudar o outro. Cada um muda pela sua vontade, pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências inferiores. Então, por isso que esse progresso é individual. E não se define, porque atua em todas as situações, em todas as circunstâncias, em tudo que existe. E a perpetuidade das relações entre os seres. Né, o último princípio da doutrina, comunicabilidade dos espíritos. Né? O nosso relacionamento, é perpétuo o nosso relacionamento, as nossas relações com os outros espíritos, com a divindade, com todos. Então isso aqui, a fé nisso, porque isso aqui não muda. Isso aqui é um princípio básico do universo. Né? Isso aqui não muda. Mesmo os físicos que não creem nesse Deus das religiões, creem que existe uma força suprema que criou esse universo, planejou, criou e mantém. Senão, do contrário, não poderiam explicar os números exatos dos cálculos que fazem sobre tudo que existe e principalmente da relação entre o micro e o macrocosmo. Então, isso aqui é fé nisso aqui. Né, que nós temos que ter, porque isso não muda, isso é para a eternidade. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Né? Então, só o progresso moral. O progresso intelectual pode até piorar as coisas quando ele está desacompanhado da moralidade. Porque quanto mais inteligente é uma pessoa, mais capaz ela se torna de fazer e de tomar atitudes. Se ela não for moralizada, vai usar essa inteligência para o mal. E se for moralizada, melhor para ela, que vai evoluir muito mais rápido, vai queimar etapas reencarnatórias. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Porque com o progresso moral, a gente já não terá as nossas inferioridades, que mesclam, que mancham os relacionamentos. Não é? Quem quer um amigo, quem quer ter um amigo egoísta, orgulhoso, né, que tudo cobiça, quem quer ter um amigo desse?
Ninguém. Então, as nossas inferioridades, elas atrapalham os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, profissionais, relacionamento entre vizinhos, entre parentes, né, dentro mesmo da nossa casa, nas instituições que nós frequentamos. A pessoa que não tem um desenvolvimento moral, ela é nociva a uma sociedade. Ela é a laranja podre do saco. Então não pode ficar ali, porque vai atrapalhar o desenvolvimento daquela instituição. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Nós não vamos passar por esse espetáculo aí que muita gente tem medo e espera, né? A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Né? Eu sempre, quando falo isso aqui, eu lembro de uma limpeza de caixa d'água. Né? A gente não precisa esvaziar a caixa d'água, a gente não precisa tirar aquela água toda que está ali dentro. Né? Pode, se ela tiver com as laterais sujas e tudo, aí vai ter que limpar tudo, né? Mas mesmo assim, esfrega bastante, limpa bastante, deixa parado que aquilo vai tudo para o fundo, né? Bota uma borrachinha lá embaixo e aquela água suja vai saindo. Aquela suja vai saindo, vai entrando uma limpa. A suja vai saindo, vai entrando uma limpa. Até que a caixa d'água fica toda limpinha, né? Sem que ela tivesse que ser esvaziada. Então é dessa forma que nós vamos ver a nossa terra transformada. A nossa terra liberta da inferioridade, desse plano de provação e expiação, porque ela vai passar para um plano regenerador. Se a gente não quiser acompanhar, azar o nosso. Então a atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja nenhuma mudança, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. As grandes partidas coletivas, que muita gente, isso aí é para limpar. Também, as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, né? Levar muita gente de uma vez só. Esse não é o único objetivo. Tem igualmente o objetivo de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Não vamos pensar com isso que aqueles que estão saindo são todos espíritos inferiores para livrar a terra desses espíritos inferiores. Não. Estão saindo, né, espíritos aperfeiçoados, mais aperfeiçoados, espíritos malévolos, espíritos inferiores, vão todos. Mas na erraticidade, a possibilidade desse espírito fazer uma avaliação do que ele é, né, do seu nível evolutivo, é muito maior, porque ele está longe das influências desse mundo. Tanto que quando nós fazemos uma escolha de provas, nós não estamos sob a influência do mundo. Pelo contrário, nós estamos na erraticidade, sob a influência de espíritos melhores, vendo a felicidade dos justos e queremos também. E isso não há mal nenhum. Isso não é uma inveja, né? Nós não queremos que os outros espíritos decaiam. Não, a gente quer também ser feliz. A gente quer também ter a luz que eles têm. Então fazemos aquela escolha de provas que quando a gente chega aqui na Terra, que a gente dá, né, que passa pela primeira, segunda, terceira infâncias, aí chega na adolescência, começa a despertar para a realidade, aí há quem já está um pouco mais tempo aqui e fala assim, mas eu não posso ter escolhido isso para a minha vida, eu estava doida. Ou doido, quando eu escolhi isso para a minha vida? Não, estava com os olhos de espírito. Estava com os olhos longe das influências mundanas. Ali podendo avaliar melhor e com o auxílio dos espíritos, aquilo que deveria escolher para operar mais rapidamente o seu aperfeiçoamento na Terra. Então é importante
né, essa avaliação que nós fazemos. Então, as grandes partidas visam não só, né, levar bastante espírito, como também colocar esse espírito fora das influências do mundo, para que ele possa avaliar melhor a sua condição e fazer uma escolha mais elegante, né, uma escolha melhor. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, assim como a limpeza da caixa não exige que a gente troque a água inteira, né? Nem a gente não faz isso nem com aquário, né? Senão a gente mata os peixinhos, que já tem lá uma cultura lá que eles necessitam, a gente só completa e vai limpando, né? Botando um sifãozinho para limpar aquela sujeira que está ali. Basta uma modificação em suas disposições morais. Só isso. Não precisa banir o espírito da terra. Ah, mas esses que estão aí não aprendem, não. Aprendem sim, alguns não, outros sim. Quantas vezes a gente chega no dia seguinte e faz uma avaliação do dia anterior e fala, gente, como eu pude falar isso? Como eu pude estar com esse pensamento ontem? De um dia para o outro a gente pode melhorar o nosso pensamento. De um dia para o outro a gente pode mudar o foco da nossa visão. Então, por que não? Numa encarnação, num tempo tão precioso como esse que Deus nos oferece. Então, claro que a gente pode melhorar. Os exemplos estão aí. As lições estão na natureza, no mundo. Nós passamos pelos 3 reinos, os 4 reinos, 3 reinos da natureza, aqui à tarde, e vimos ali as lições valiosas que a gente recebe de todos os reinos. Então, está aí para todo mundo aprender. Se não fosse capaz, se não fôssemos capazes de aprender numa encarnação alguma coisa, Deus não se daria esse trabalho, né, de mandar a gente para os mundos para aprender alguma coisa. Porque Ele sabe que é capaz. Então, nós podemos, sim, modificarmos. A gente pode, por causa de tantas coisas que acontecem, mudar a nossa ótica. É por isso que a gente ainda passa por grandes sofrimentos aqui na Terra. Porque se nós não aprendermos pelo amor, pela observação, pela vontade, a gente vai aprender pela dor e pelo sofrimento. Não é necessário. A dor e o sofrimento elas não são necessárias para o aprendizado do espírito. A dor e o sofrimento não são necessários, masculino, para o desenvolvimento da alma. Mas quando não aprende por bem, vai por mal. Lembra a nossa mãe, quando a gente era pequena, falou assim, olha aqui, ó, é melhor vir, hein? Se não vier por bem, vem por mal, hein? Né? Com o chinelinho na mão. Chinelinho na mão, ó. Vem, porque eu tô te chamando, faz o que eu tô mandando. Se não fizer por bem, vai fazer por mal. E a gente ia correndo, né? Porque quem que queria levar o chinelada, né? Chinelo era cruel, né? Essa modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos, desde que sejam subtraídos às influências perniciosas do mundo. Por isso que muitas vezes o espírito é retirado da matéria até mesmo antes do momento que talvez estivesse previsto para ele. Nesses casos, quando eles veem que a influência está tão nociva que pode atrapalhar tanto, né, o desenvolvimento daquela alma, e ela já fez por merecer esse bônus, que ela então parte. É difícil a gente entender que a morte pode ter esse objetivo, né, de livrar o espírito ali de uma contaminação, mas isso é possível, tem que merecer, né? Senão não vai acontecer, não. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então o espírito está ali com um pezinho num degrau acima do seu nível evolutivo, mas o outro ainda está embaixo. Mas se ele já tem condições de juntar os dois no degrauzinho maior,
Então ele vai ter o auxílio necessário para que ele faça isso, então ele retornará para uma terra melhorada, já que ele também melhorou. Então, nem sempre, né, são espíritos que vão vir de planetas superiores para uma terra melhor. Não, somos nós mesmos, modificados, mais compreensivos, mais caridosos, mais solidários, né, mais de acordo com aquela civilização que a Terra vai apresentar. Assim, nem sempre os que voltam são novos, né? Aqui nós temos uma civilização completa, que é reconhecida pelo seu adiantamento moral. Nós vivemos numa civilização, mas como está em O Livro dos Espíritos, vocês podem entrar na Lei do Progresso, está lá a civilização, essa civilização em que nós vivemos, ela não é a civilização ideal, né? Somos civilizados? Somos, mas está longe do ideal de uma civilização boa, porque nós ainda temos aquelas inferioridades que atrapalham os relacionamentos, que atrapalham a fraternidade, né? Nós não conseguimos ainda ser fraternos, porque nós temos muitos interesses. Então, essas características aí estão num comentário de Kardec, terminando essas perguntas que ele faz sobre a civilização em que nós estamos vivendo. Essa é uma civilização cheia de problemas ainda. Por quê? Porque a civilização ideal é aquela que reflete o que está aí. Menos egoísmo, cobiça e orgulho, costumes mais intelectuais e morais do que materiais, inteligências que possam se desenvolver com mais liberdade. Porque numa civilização incompleta, as inteligências não conseguem se desenvolver com mais liberdade. Quantas pesquisas, mesmo na área médica, né, na ciência médica, pesquisas que poderiam levar à cura de doenças, mas como isso não é interessante para este ou aquele laboratório, aquilo ali fica parado, né? E quando também não interessa financeiramente, economicamente falando, àquele que está ali na pesquisa, ele também se desanima daquilo ali. Então, nossa civilização é uma civilização muito ainda inferiorizada, que tem como princípio o interesse pessoal. Por isso é que a gente não tem essa civilização ideal, né? E por isso que a nossa inteligência ainda não pode se desenvolver com plena liberdade, né? Mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, que a gente também não encontra aqui nessa em que nós estamos vivendo. Onde reflete preconceitos menos enraizados. Por que isso, né? Por que assim, onde não tenha preconceito? Porque em qualquer civilização, nós poderemos ainda contar com alguns preconceitos, a não ser as aperfeiçoadas, né? Porque é praticamente impossível não fazer julgamentos, porque o nosso pensamento nos leva a isso, mesmo que a gente não queira. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, quando a gente vê uma cena, né, que pode nos chocar, a gente imediatamente faz um julgamento de acordo com aquilo que a gente pensa. E aí surge o preconceito, né? Mas uma civilização ideal, ela tem preconceitos menos enraizados, porque o juízo prévio que se faz de outra pessoa, de situações, são contrários à lei do amor ao próximo, né? São contrários isso aí. Então, a civilização ideal, ela teria menos preconceito, mas ainda teria alguns por conta dessa impossibilidade de ajuizarmos situações que nós presenciamos. Leis que não consagrem nenhum privilégio, né? Isso é uma característica da Terra, não é? Muitos privilégios, como a gente está vendo isso atualmente acontecer, né?
Uma justiça que se exerça com o mínimo de parcialidade. Aqui também o mínimo, porque é praticamente impossível a total imparcialidade por causa das diferenças que existem entre as criaturas. Onde possa refletir um apoio ao fraco contra o forte, né? Porque sempre aquele mais fraco ele é muito oprimido. Maior respeito à vida humana, às suas crenças, às suas opiniões. Podemos ver que a gente não tem muito respeito pelas opiniões das pessoas, né? Quando a gente está num grupinho onde as discordâncias acontecem, dá-se muito pouco respeito àquele que pensa diferente da gente. Mas nós devemos prestar atenção nos seus argumentos, porque cada um tem argumentos para defender a sua posição. Não somos só nós, né? Então, essa situação de respeito às opiniões, às crenças, principalmente a vida humana, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, a vida não está valendo nada. Ela não está valendo nada. As pessoas, né, claro que um grupo aí, né, e é reduzido, graças a Deus, assim, mata sem pensar, né, mata por causa de um tênis, por causa de um celular. Como Terezinha falou, daqui a pouco a gente vai ter muitos problemas de furto de celulares, porque as pessoas estão assim, ó, caçando Pokémon, não estão nem vendo o que está acontecendo em volta. Isso vai ser um prato cheio. Aquela moça que foi atropelada, quase morreu, porque estava atravessando, caçando um Pokémon na rua. Né? Então a gente vê que as pessoas estão assim dando um valor mínimo à vida. Né? E qualquer distração, né, lá no Rio, as pessoas estão aterrorizadas para viver. Claro que tem em todo lugar, mas no Rio está uma coisa terrível. As pessoas estão com medo de andar com seus filhos num calçadão da praça, de ir a uma praça, de se andar de ir a qualquer lugar público. Porque a qualquer momento está ali com uma arma na cabeça, andando na lagoa, seja a pé ou de bicicleta. Está uma coisa terrível. As pessoas não estão dando o menor valor à vida. Algumas, né? Evidentemente. Menos criaturas desgraçadas. É um termo feio esse aqui, né? Mas é exatamente o que ele representa. Pessoas que estão sem a graça de alguma coisa, sem a graça de um socorro, de uma família, né? de um atendimento médico, de uma educação, né? Nesse sentido, desgraçadas nesse sentido, que não estão tendo as coisas básicas de uma vida. Para um conforto, né? Uma segurança maior, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Isso aqui é uma civilização ideal. E a gente vê que ela está longe, né? Esses quesitos estão longe da nossa que nós estamos vivendo, mas estamos trabalhando para isso, né? É para isso que a gente está aprendendo. A fraternidade resume todos os deveres dos homens uns com os outros. Todos. Significa o quê? Ser fraterno, né? A fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Benevolência não é ser bom só, não. Porque ser bom é não fazer o mal. Mas o benevolente, ele vai atrás do problema para socorrer, para assistir. Né? Então é muito mais que ser bom. Né? Devotamento. Aqui não pode ter interesse pessoal, senão a pessoa não consegue ser devotada a uma causa, nada. Né? Abnegação, a mesma coisa. Indulgência. Né? Não foi nem perdão, indulgência, que é um perdão, chega a assustar a palavra, né? Mas sermos indulgentes, porque nem todas as pessoas são capazes de corresponderem àquilo que a gente espera delas. Né? Ainda que elas estejam dando o máximo de si, às vezes tem muito pouco para aquele que está esperando muito mais. Então a indulgência é fundamental nos relacionamentos. Então a fraternidade é isso aí. É, por excelência, a caridade evangélica. Proceder com os outros como queremos que os outros procedam conosco.
essa máxima aí veio com Confúcio nos livros védicos, depois veio Jesus. Então isso aí a gente ouve o tempo todo, mas parece que a gente não coloca a atenção devida. Ou melhor, não é bem isso, os interesses próprios não deixam que a gente, né, faça ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Aqui nós entramos num assunto que vem ilustrar isso que já foi falado, que eu tirei as ideias de um livro do professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a palavra é cooperar. Cooperar para não exaurir. Cooperar para não acabar, para a gente não se sentir mal, né? Para a gente ter sucesso, para a gente progredir. Aí nós temos aqui uma citação de Gandhi: olho por olho e o mundo acabará cego. Né? Se todo mundo, olho por olho, e o pior que não é nem olho por olho, a nossa sociedade atual, essa nossa civilização, não está olho por olho não, está olho por olhos, no plural. Né? A pessoa faz uma coisa, ela recebe 10 vezes mais aquilo. Então, realmente, ele continua dizendo: sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Gandhi que nos deixou essa pérola, né? Mas continuando aqui com a questão da cooperação, né? Cooperar para não exaurir. Cooperação como? Como atitude ética, cooperação como valor negocial, cooperação como princípio para o lucro higiênico, adorei esse adjetivo aí, perto do substantivo lucro, e cooperação como meta solidária e auxiliadora da paz. Vamos para cada um deles. A cooperação como atitude ética. Então, ele nos relata percepção de que ser humano é ser junto. Né? Tem fraternidade aí. Ser humano é ser junto. Nós somos humanos quando nós não discriminamos, quando nós não desprezamos, quando nós não temos preconceitos. Né? Então, ser humano é ser junto. Que o que nos fez sobreviver, que é o que nos fez sobreviver, faltou o Ezinho aí, a todas as intempéries que vitimaram muitas... tem o outro aqui, a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies. Foi o quê? Né? Então, percepção de que ser humano é ser junto, que o que nos fez sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi o quê, então? A força gregária, o estar junto, né, o trabalho junto e o esforço coletivo. Sozinho a gente não faz nada, a gente não consegue nada. Que nos dá realmente a marca da humanidade. Então isso é que é cooperação como atitude ética. A cooperação como valor negocial, que é a importância de agregar forças de modo nítido e com igualdade de direitos, incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. Né? Isso é muito importante. A importância de agregar forças. Sozinho, como a gente já falou, a gente não faz absolutamente nada. Cooperação como princípio para o lucro higiênico. Adorei essa afirmativa dele aqui, esse adjetivo aqui para lucro. Eu nunca tinha ouvido falar em lucro higiênico, né? Você já ouviu? Eu também nunca tinha ouvido, mas é isso, é o lucro limpo. Ele usou um eufemismo aí, né? Ele é espetacular, né? Acolhe a lucratividade como justa remuneração
e retorno do esforço feito e da inteligência empregada, sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo, pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. Olha, o que a gente, isso aí é tão atual, né? Isso está tão perto de nós hoje em dia, né? Seja por nós mesmos ou pela nossa política, né? Então, esse lucro higiênico, achei sensacional. É um lucro limpo. É um lucro que a gente obtém com o nosso trabalho honesto, com a nossa atividade, né? Respeitando as pessoas, cobrando o justo das pessoas. Isso é muito importante. A cooperação como meta solidária e auxiliadora de paz. Olha só, a recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado. Além de se saber que paz não advém da ausência de conflito, uma vez que esse é inerente à vida em grupo. Tá vendo? Não é falta de conflito. Isso sempre vai existir porque as pessoas pensam diferente. Cada um pensa de um jeito. Então, conflito é gerado pela variedade de opiniões e de argumentos, né? Pelo pensamento das pessoas que se reúnem. Então, conflitos sempre vão existir. Mas é preciso ser respeitoso, né? Ver que ninguém precisa ser prejudicado, né, para que a gente cresça, que todos devem ser ouvidos, devem ser analisados, tudo é riqueza, né, nas pessoas, apenas precisa ser bem interpretado o que se está dizendo, né? Cada um tem seus argumentos. Aí, há nessa empreitada uma arte de cooperar, né? Para essa cooperação aí, isso é uma empreitada grande para nós, que somos espíritos inferiores, e isso exige de nós algumas virtudes. Esse que é o problema, porque a gente ainda está do jeito que a gente é, porque nós ainda construímos uma civilização como essa que a gente tem. Porque essas virtudes, para a gente poder trabalhar essa cooperação, essa fraternidade, nem sempre a gente deseja alcançar, que são espíritos de desprendimento. Aí não pode ter interesse pessoal, né? Vontade de partilha, vontade de cooperar mesmo, de partilhar aquilo que sabe, receber o que não sabe, persistência dedicada, flexibilidade de posições, que estar aberto para receber a opinião, para ver os argumentos que as outras pessoas apresentam, procura de harmonia e sinceridade. Nós estamos vivendo esse momento bacana aí com essas Olimpíadas, né? Tudo bem que as pessoas... mas esse tempo aí, o Brasil cheio de problemas, o estado do Rio falido, né, não paga funcionário e desembolsando milhões e milhões para um encontro. Olha, isso à parte, que aqui a gente não está aqui para fazer essa avaliação, e sim a importância de uma Olimpíada. Ela reúne as culturas de 5 continentes, pessoas, criaturas que trabalham seus talentos, dão o máximo de si, né? E não é para um retorno financeiro, né, significativo, às vezes nem tem. Então, quando aconteceu essa abertura agora, né, que a gente pôde analisar aquelas delegações entrando, culturas diferentes, a beleza de cada cultura, o talento daqueles atletas, felizes, mas cheios de problemas nos seus países, nas suas sociedades, delegações que chegaram só com 2.
Aquelazinha dos refugiados, né? Uma delegação pequena, felizes. Olha a situação daquelas pessoas. Mas todo mundo ali feliz. Aquela mistura maravilhosa de etnias, né? Cada um com suas características lindas, roupas diferentes, indumentárias diferentes. É uma riqueza tão grande, né? E o respeito, vejamos se não é isso aqui, ó. Um espírito de desprendimento, vontade de partilhar, persistência dedicada aos exercícios, disciplina em todas as situações, flexibilidade de posições, não só moral, quanto também material e física, né? A procura da harmonia, a procura do exercício perfeito, né? A procura realmente da perfeição para ganhar a nota máxima, né? A sinceridade entre eles. Me comoveu aquele rapaz que ganhou a medalha de prata no tiro, né? Ele aplaudiu tanto o rapaz que ganhou, né? Ele é da onde aquele rapaz que ganhou? Ele ganhou no tiro? Não. Vietnã. Ele é um vietnamita. E ele feliz porque eles nunca conseguiram nada, né? Ele feliz por aquela medalha de ouro que ele perdeu, aplaudindo aquele atleta, aquela pessoa que estava ali, que já tinha competido com ele em várias outras situações. Foi muito bonito aquilo. E ele agradecendo a dele de prata, porque há quanto tempo que o Brasil não era contemplado nessa área, né? Nessa modalidade. Então foi bonito aquilo. Então a gente vê o valor ali, a fraternidade que existe entre aqueles atletas, valorizando o atleta de outro país, de outro continente, que foi melhor do que ele, reconhecendo isso, né? Então a gente pôde observar naquele pequeno, digamos, naquele pequeno mundo ali, né? Onde todos eles se encontraram, o que é realmente ideal para que a gente possa fazer uma civilização legal. Fraternidade, igualdade e liberdade é o programa de toda a ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Então a gente deve aprender com essas coisas todas. De repente foi providencial isso acontecer agora, na cidade do Rio, que está realmente falida, num país cheio de problemas econômicos e políticos, para a gente ter ali um exemplo do que é o respeito ao próximo, a disciplina, a harmonia, tudo necessário para que a gente possa reunir, né, os quesitos necessários à fraternidade, que é a pedra angular de todas as relações, né, de tudo aquilo que a gente necessita para realmente ser feliz. Mais comovente ainda foi a tristeza de todos com aquele atleta da França quando ele quebrou a perna. O outro que ia competir com ele na área dele, desesperado por ver aquele amigo é de outro planeta, é de outro continente. A dor foi geral, né? E todos nós, assim, todo mundo que viu aquilo ali se emocionou diante daquele quadro de dor. Então aquilo ali é amizade, é harmonia, é respeito, né? A gente vê naquele grupo todo ali o que deveria ser feito nas sociedades de uma maneira geral, fora, né, dessas competições, e sim na competição da vida, né? Sermos respeitosos, fraternos, solidários, compassivos, isso que realmente importa para nós, né? Para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar. Todos aqueles atletas que estavam ali não conseguiriam nada sozinhos, nada. Tiveram seus treinadores, seus professores, aqueles que apostaram neles, né, com um trabalho incansável, que são horas e horas de treinamento. Isso é disciplina que às vezes a gente não tem, nem para acordar, nem para dormir, nem para trabalhar. Se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vai com alguém.
Isso é um ditado africano. Né? Então, ninguém consegue nada sozinho. Só com a cooperação de alguém, com a ajuda de alguém, né? Com a solidariedade de alguém. Aí, eu fiz aqui uma paródia com o poema de Bandeira, de Manuel Bandeira. Todo mundo conhece o poema de Manuel Bandeira? Vamos embora para Passárgada, né? Todo mundo conhece. Passárgada era uma cidadezinha, foi capital da Síria. Não, perdão, Pérsia, da Pérsia. E ele conta, Manuel Bandeira conta que foi o que ele mais demorou para escrever, porque ele teve contato com essa palavra lendo um autor grego. E aí, 20 anos depois, ele, no auge da sua tristeza, do seu isolamento, porque Bandeira tinha problemas de saúde, ele não podia fazer nada. Então, ele achou que Passárgada pudesse dar a ele tudo que ele não tinha. Né? Então, começa ele dizendo, vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei, lá poderei ter a mulher que eu escolherei. Qualquer coisa eu não tenho, como é que é? Terei a mulher que amo na cama que escolherei. Bandeira colocou ali, naquele poema, tudo que ele não tinha, que ele não podia ter, todas as facilidades que ele gostaria de ter. Trouxe a sua infância, né? Resgatou a sua infância, dizendo que ele ia andar de bicicleta, que ele ia montar em burro brabo. Então ele colocou ali tudo realmente que ele gostaria de ter, como nós também. E que até temos aí nessa civilização que a gente vive. Então eu parodiei, vou-me embora para Passárgada, buscando ali na civilização ideal as condições necessárias para uma cidade feliz, né? Então colocamos assim, vou-me embora para lá. Passárgada virou para lá. Em lá sou amigo de todos. Todos têm os mesmos direitos. Não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa o do outro. Vou-me embora para lá. Porque em Passárgada tem o privilégio, né? Ele é amigo do rei, vai ter a mulher que ele quer na cama que ele escolher. Então é uma parcialidade, é um privilégio. Então aqui nós dissemos que em lá sou amigo de todos, não sou amigo do rei. Vou-me embora para lá. Aqui eu não sou feliz. Em lá a existência é uma aventura com tanta responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade. Todas essas palavras que estão em vermelho são as palavras que foram usadas para uma civilização ideal naquela que a gente já leu. Trabalharei sem cansar, sendo útil ao semelhante, levando fé e esperança a quem quer que precisar, respeitando tudo que existe por ser obra da criação. Em lá, o forte protege o fraco, sem interesse pessoal, não havendo preconceito em nenhuma situação. Não tem egoísmo ou cobiça, ou orgulho ou vaidade, trabalhando simplesmente por devoção com humildade. Em lá encontrarei a paz. É outra civilização. Tem um processo seguro de garantir a evolução. Encontrarei mais bondade, boa fé e benevolência, e com reciprocidade, com certeza, a generosidade. Então, lá é a civilização ideal. É aquela que nós queremos. Agora, para ir para lá, nós temos que trabalhar muito cá, né? Temos que trabalhar as nossas inferioridades, temos que crescer, melhorar, né, o nosso natural, deixar o nosso natural para lá. Lembra da ranzinha e do escorpião com esse negócio de natural? Então encerro com essa fábula. O escorpião queria atravessar o lago e não sabia como, porque ele não sabia nadar. Aí ele falou para a rã, você me dá uma carona? Aí ela falou, não dou não. Se eu der uma carona para você, você vai me ferrar e eu vou morrer.
Ah, mas eu não vou fazer isso com você. De jeito nenhum, você vai me ajudar? Como é que eu vou fazer uma maldade dessa com você? Aí ela pensou, resolveu dar carona para o escorpião. No meio do lago, ele cravou o ferrão nela. Mas você falou que não ia me fazer mal nenhum, que você não ia me matar. Sinto muito, minha amiga, mas o meu natural é esse. Se nós quisermos ficar com o nosso natural, nós não vamos melhorar. E ainda vamos criar problemas e prejudicar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né? Amados por nós, que são quase os que mais a gente prejudica. Então, que a gente reflita bastante. Vamos ao Livro dos Espíritos, ver lá a civilização ideal, porque isso eu retirei de lá, né, no Livro dos Espíritos, e procurem dar uma olhada na geração ideal, né, nos Sinais dos Tempos, a geração futura, lá na Gênesis, é o último capítulo. Muita paz para todos.